Atos 16, 25. A palavra de Deus diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Lembra, irmãos, que aqueles tinham tomado, pernambuquês, uma boa de uma pisa. Eles estavam na cadeia. E que eles podiam falar para Deus? Ó Deus, eu estou fazendo a tua obra, e depois de fazer a tua obra eu tomo uma surra dessa, vim para a cadeia. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando louvores a Deus. E quem já pode aprender com isso, irmão? Na hora da dificuldade, na hora do problema, ao invés de murmurar, louve a Deus. Amém. Adore a Deus. Eu estou numa prisão, estou sem saída, o que eu vou fazer? Eu vou louvar a Deus. Amém. E o texto continua: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Naquela época, irmão, quando o camarada era colocado dentro da cadeia, ele não ficava só preso dentro de uma cadeia, mas ele também ficava com suas correntes, suas algemas, aquelas bolas que seja. Mas diz que o terremoto, sei que esse terremoto não é um terremoto comum, que o terremoto abriu todas as portas e tirou também as suas cadeias. Eles foram libertos depois que eles adoraram a Deus. Verso de número 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ele ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal, que todos aqui estamos. Verso de número 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os... Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor, te pedimos, abençoe nossas vidas, o nosso coração, que a tua palavra, Senhor, ela venha sobre nós como uma flecha inflamada no nosso coração, que por ela nós sejamos edificados, transformados, que a tua palavra gere em nós mudança. Fale conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então o texto da palavra de Deus nos diz que Paulo e Silas, depois que eles sofreram seus açoites, estavam cheios de marcas, foram para as prisões. Lá eles louvaram e adoraram a Deus. Veio o terremoto. Só que quem cuidava, o carcereiro, falou: qual que era a função do carcereiro? Cuidar para que o preso não fuja. Se o preso fugiu, estou enrolado. O negócio complicou. O que ele já fez automaticamente? Antes deles me matar, eu vou me matar primeiro. Ele pegou a espada e ele ia se suicidar. Paulo, quando vê a cena, fala: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Irmão, que cadeia é essa que o pessoal tem chance de fugir e não foge? Lembra que lá tinha os homens de Deus. Naquela situação, ele levou eles para fora, se prostrou diante dele. E qual que é a pergunta, irmão, que ele faz? O que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe por que ele fez essa pergunta e ele não fez a outra pergunta? Qual outra pergunta poderia ter sido feita? Vocês não fugiram? Vocês não aproveitaram e todo mundo se juntou e me pegaram? Mas não, a pergunta daquele homem foi: o que preciso fazer para ser salvo? Por quê?
ele percebeu que aquele terremoto não foi uma coisa natural. Não foi um terremoto natural, nesses terremotos que a gente vê aí, causas naturais. Ele viu que aquele negócio estava espiritual. As cadeias se abrem, as portas se abrem, as cadeias são libertas, os homens estão aqui. O que eu preciso fazer para ser salvo? Verso número 31, eles respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Diga isso para quem está do seu lado: crê no Senhor Jesus. Agora você vai começar de novo, você vai falar o mais cheio do Espírito que você puder. Agora diz assim para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Será salvo tu e a tua casa. E diz, irmão, olha aqui, eu gosto muito dessa parte. E diz assim: será salvo tu e tua casa. Diz que eles foram lá e pregaram a palavra de Deus para aquele homem, para todo mundo que estava lá dentro daquela casa. E diz assim no comecinho do versículo de número 33: naquela mesma hora da noite. Que hora da noite que era, irmãos? Essa hora aqui? Meia-noite, foi a hora que eles estavam lá louvando e adorando, é isso? E logo, irmãos, tem um terremoto. Eles não podiam ter esperado o outro dia de manhã? Não, amanhã a gente prega para vocês. Essa noite aqui, irmãos, foi doída, mas apanhou demais. Mas do jeito que ele está, eles foram lá, pregaram a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? A urgência em pregar a palavra de Deus. A urgência nisso. Há coisas que a gente não consegue deixar para amanhã, para depois. Depois a gente vê, depois a gente vai na casa deles, depois a gente faz uma visita. Não, há coisas que são urgentes. Antes, irmãos, de ser lavado os vergões que estavam naqueles homens, os vergões é por causa do quê? Bate o chilape, cresce o vergão. Bate o chilape, cresce o vergão. Isso aí sangue. Antes de se lavarem os seus vergões, eles pregaram a palavra de Deus. Antes. Porque a palavra de Deus é urgente. E diz que depois eles batizaram aquele homem e batizaram também todo mundo que estava naquela casa. Na minha casa, irmãos, na minha conversão foi mais ou menos assim. A minha irmã mais velha, ela se converteu já muito cedo. Agora, eu, minha irmã e minha mãe, morávamos nós, sou de pais divorciados, ninguém queria saber de igreja. Até que eu também não nasci crente, comecei a dar umas aprontadazinhas, né? Minha mãe falou assim para mim: a partir de hoje você vai escolher uma igreja para ir, ou senão a Cinta vai comer nessa casa. Você vai, eu não sei que igreja você vai, você procura, se quiser até pro terreiro de Macumba, que minha mãe falou, viu? Mas você vai escolher o lugar para você ir. Minha mãe não era crente. Falei, tá bom. Comecei com a minha irmã. E aí a semente começou a ser semeada. Isso eu tinha 15 anos de idade. E o meu vizinho é que me chamou para ir para a igreja. Quando vamos para a igreja, eu fugia dele assim, bastante. Tem alguém que foge aqui também, Wilson? Só um pouquinho só. Lá eu fugia também, meu irmão. Onde eu estou hoje aqui, ó? Eu fugia, meu irmão. E nessas fugidas, um dia a gente foge do homem, mas não consegue fugir de Deus, né, irmão? Aí um dia ele falou assim: eu me encontro com Deus, eu fui. Depois de encontro com Deus, ele falou assim: Rafael, você não chama os amigos seus e nós fazemos uma reunião na tua casa? Eu era aquela pessoa que não sabia falar não, sabe, irmão? Eu sou ruim para falar não de vez em quando aí. Falei, tá bom. Irmão, aquele tá bom foi a melhor resposta que eu pude dar na minha vida. Porque lá na minha casa, que era o meu vizinho, que era já evangélico há muito tempo, ele era muito homem de Deus. Ele começou a fazer a reunião na minha casa. E nisso, a minha casa foi alcançada. Porque se converteu a minha irmã, porque se converteu a minha mãe. E até hoje elas estão na igreja. E até hoje, né, eu também, nenhum de nós nunca saiu da igreja desde que a gente começou isso. Porque, irmãos, quando nós começamos o trabalho em uma pessoa, o trabalho nunca é em uma pessoa. O trabalho que se faz em uma pessoa é o trabalho que se faz para uma família. Porque quando uma pessoa muda, a casa inteira dessa pessoa vai mudar. Aqui, irmãos, quem se converteu aqui na casa primeiro? Isso é um milagre, irmão. Eu não vou falar dele aqui não, porque o Wilson já deve ter contado e deixa eu falar. Não.
Humberto se converteu, né? Ninguém esperava que uma pecinha dessa se convertesse. Mas se converteu, irmãos. E assim, porque esse tempo tá muito crente, meu Deus do céu. Ia pra igreja, ia pra casa do Cícero, ia em célula, eu quero tudo agora, eu quero Jesus. E daqui a pouco veio a irmã, a mãe tá chegando, assim, tá mais aqui do que pra lá. Quase caiu. Tá. E isso, irmãos, prova que quando a obra é feita em uma pessoa, nunca é feita em uma pessoa. A obra é feita na família. Você concorda, irmão, que quando uma pessoa se converte, ela vai melhorar dentro da casa dela? Sim ou não? Ela vai começar a fazer as coisas diferentes? Sim ou não? Isso contagia, irmãos. Quando eu me converti, minha mãe falou: "Você quer meu filho?" Não pode ser. Por quê? Porque começa a ter mudança. A gente começa a mudar a forma como a gente fala, como a gente trata as pessoas de dentro da nossa casa. E isso foi cativando a minha própria família, porque eles não queriam saber de igreja, não. Minha mãe era daquela que falava assim: "Você vai para a igreja", viu? Aí ela não queria saber de igreja, não, viu? Ela falava para eu ir, mas ela não ia. Um mau exemplo, né? Mas hoje ela pode falar. Como uma mãe que tinha lá na igreja do Veracruz, ela falou assim: "Irmão, vai na minha casa, chama o meu filho para ir para a igreja." Eu falei: "Você, irmão." Mas eu também queria deixar um convite para a senhora vir também. Não, eu não vou vir, não. Mas vai lá chamar meu filho, é bênção para a vida dele. Você entende isso, irmãos? É bênção para ele, mas não é bênção para mim. Porque ela acha que igreja é só para deixar a pessoa moralmente correta. Mas é através do corpo de Cristo, através do sangue de Jesus, nós alcançamos a salvação. É isso que nós alcançamos. E hoje é sobre isso que eu quero falar. Sobre a salvação da nossa casa. Sobre a salvação da sua casa. Há casas, irmãos, que foram muito abençoadas por causa de uma pessoa. Há casas também que foram amaldiçoadas por causa de uma pessoa. Eu já dei exemplo, a minha casa foi abençoada não só por mim, de muito mais, pela minha irmã mais velha, né? A do Humberto, a casa dele passou a ser abençoada por causa dele. O do Wilson ele não foi o primeiro não, né, Wilson? Foi não, aí. Também foi abençoada por você também. Agora, há casas, irmãos, que elas sofrem por causa de uma pessoa. Às vezes você vai na casa a gente vai fazer visita, irmãos, como nós passamos esses 21 dias também lá na nossa campanha, visitamos muitas casas, e a gente vê algumas casas onde a casa está tendo um peso de maldição naquela casa, mas é por causa de uma pessoa. Fui dar um aconselhamento com um casal, e eu estava conversando com o casal, tudo, eu falei assim: a sua esposa não é um presente de Deus que Deus deu para você? Ele falou: não. Isso na frente dela, viu? Eu falei: meu Deus do céu, eu não sabia onde eu ia enfiar na minha cara. Eu falei: eu quero pegar no pescoço desse cara e torcer assim, e quebrar. Como que ele fala um negócio desse com a mulher dele aqui? Como que uma casa dessa vai ser abençoada? E ele disse que ele é crente, viu? Não é da nossa igreja, não. Ele disse que ele é evangélico. Não vai, mas disse que é evangélico. E a irmã lá sofrendo, o pastor vai lá. Irmão, nós já estamos na quinta visita na casa dele já, né? São 7 que nós vamos fazer na casa dele. Né? Mas já está quase uma flor de Jesus. Chegou ele: pastor, ele me abraça. Mas antes, quando ele me via, ele já fechava a cara. Já via o pastor e encheu o saco. Mas aquela casa, irmão, começou a ser abençoada por causa daquela irmã. Eu falei para ela: você vai orar pelo teu marido, você vai orar pela tua casa, porque a sua casa, irmão, é o primeiro campo missionário que nós temos. É o primeiro. Nós vamos evangelizar? Vamos alcançar famílias? Vamos. Mas a primeira casa, o primeiro lugar onde nós devemos ir é o nosso próprio lar, dando lá um testemunho, sendo um homem, sendo mulher de Deus. E falar a respeito de algumas casas que foram então amaldiçoadas por causa de uma pessoa. Trazendo um exemplo prático para nós, quando tem
algum cônjuge, o marido bebe muito, bate nos filhos, a família inteira não sofre, sim ou não? É por causa de uma pessoa. A família pode ser até tranquila, mas por causa de um abençoado, a casa toda amaldiçoada. Agora, quero falar de duas casas, rapidamente, que foram amaldiçoadas por causa de uma pessoa. Uma delas foi a casa de Faraó. Os irmãos lembram de Faraó do Egito, as 10 pragas do Egito, Moisés, Mar Vermelho? Os irmãos estão bons, né? Lembram, né? Os desenhos egípcios. Como que foi a casa de Faraó? Olha aqui. Veio as 10 pragas, ele não liberou o povo. Depois Deus endureceu o coração dele. Mas quem sofreu no final? Todo primogênito, de todos do Egito, de todos os animais e de todas as casas que não tivesse o sangue. Isso podia incluir o próprio povo de Deus, se não passasse o sangue lá naquela casa, porque o sangue era a marca daqui é o meu povo, estão cobertos com o meu sangue, aqui ninguém toca. Por isso que a Páscoa, né? O significado de Páscoa é passagem, passar direto. E o anjo não passou direto em algumas casas, e uma dessas casas foi a casa de Faraó. Agora pense, irmãos, aquela casa, a casa de Faraó, sofreu, o povo inteiro do Egito sofreu por causa de um homem. Aí você fala, mas tadinho, pastor. Mas esse homem, irmãos, ele é o simbolismo do próprio Satanás, que pega o povo de Deus, escraviza o povo de Deus. Moisés seria essa figura de Cristo, que liberta o povo dos grilhões. Então o Senhor precisava fazer isso, para que o nome deles fosse glorificado e honrado por gerações e gerações. Quando você vai ler sua Bíblia, lá na frente diz que o povo ainda tinha medo do povo de Deus, pelas coisas que eles tinham ouvido falar no Egito. Segunda casa, essa eu quero que você abra comigo, lá em Josué, no capítulo de número 7, irmãos. Esse é o 6º livro da Bíblia. Josué, no capítulo de número 7. Amém. Josué 7. Vou dar uma introduçãozinha para a gente não ter que ler tudo. Quem estava aqui na inauguração da igreja, irmãos? Levanta a mão. Estava no culto de inauguração. Amém. Eu acho que você lembra, mas se você não lembra, eu vou refrescar essa memória. Nós falamos sobre as muralhas de Jericó, que as muralhas caíram quando eles deram as 7 voltas lá. Agora, uma palavra Deus tinha dado para o povo: eu vou derrubar essas muralhas. O Senhor falou. As muralhas de Jericó, irmão, vocês têm noção, era algo tão grande, a largura da parede, que dava para passar um carro. Hoje nós fazemos parede de tijolo, né? Um tijolo para nós é um muro, nós achamos bem segurança. Para a galera dava para passar um carro de boi em cima de tão largo que era. Vocês viram ali em Recife, onde que era o antigo cadeião, hoje é um negócio cultural lá? Vocês sabem onde que é, perto da estação de Recife, do metrô? Você conhece, né? Isso, a Casa da Cultura. Você já viu o tamanho da largura que era aquela parede ali? Ali pode ser que era uma parede, mas ali do lado da muralha de Jericó, era nada aquele murinho ali. E Deus falou assim: eu vou resolver isso, vocês vão dar 7 voltas, no último dia lá vocês vão dar 7, vocês vão gritar, as muralhas vão cair agora. Quando vocês entrar, não é para pegar nada. Tudo que tiver dentro dessa cidade é meu, não era para pegar. Ah, irmão, a cidade de Jericó era a cidade mais fortificada do mundo, era uma cidade rica. Aí você chega lá, destrói tudo, mas tem um monte de ouro, um monte de prata, bronze, um monte de coisa preciosa. Aí veio o Satanás, o pata rachado, tentar um homem chamado Acã. Ele falou: mas tem tanta coisa aqui, tem ninguém, morreu todo mundo. Deus não vai reparar que eu peguei só um negócio, mas Deus tinha dito: a primeira cidade é minha, a primícia vai ser minha. As outras vocês pegam o que vocês quiserem, mas essa aqui não. E o homem foi lá e pegou
algumas coisas. Foram lá, descobriram que foi Acã. Acã pegou essas coisas e guardou lá na tenda dele. Josué capítulo 7, versículo de número 24. Diz assim: então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro, e os filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram para o vale de Acor. Olha aqui, ele roubou prata, ele viu uma capa muito bonita, essa capa aqui vai apodrecer, porque ninguém vai poder pegar. Ele viu uma barra de ouro, irmão. Ele falou: vou pegar uma barrinha de ouro para mim, só uma barrinha, e levou. Quando descobriram, através do próprio Senhor, ele mostrou quem era, pegaram a prata, a capa, a barra de ouro, pegaram os filhos, as filhas, o boi, a tenda, tudo o que era de Acã, e levaram lá para o vale. Sabe o que todo Israel fez, irmão? Falou assim: aqui vai ser a versão Rafael Alencar, a gente não perdeu muito tempo. Você vai consultar o povo de Israel. Porque depois disso, a próxima guerra, eles perderam. Por quê? Porque o homem tinha roubado. Eles perderam a bênção de Deus. Falou: porque você atrapalhou o povo de Deus. Porque você quase destruiu o povo de Deus. Por causa de você morreu mais de 3.000 homens. Sabe o que aconteceu com ele, irmão? Como aconteceu no julgamento antigamente. Colocaram ele, tudo que ele tinha, e tacaram as britinhas deles. As britinhas bem pequenininhas assim, irmão. E as britinhas eram até acabar. Só que não era desse tamanhozinho não, irmão. Era... Agora você pensa, os filhos, toda a família, todos os bois, tinham toda aquela culpa, irmão. Mas eles sofreram junto por causa de uma pessoa. Por isso, irmãos, o apelo que eu faço: você é cristão, você está na sua casa, faça diferença na sua casa. Não deixe a sua casa ser amaldiçoada por causa do outro, porque você é luz. Quando você entra na sua casa, a luz de Cristo entra também. Quando você entra na sua casa, a presença de Deus entra também. Eu vou fazer a diferença dentro do meu lar. E agora, uma casa que foi abençoada. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 7. Gênesis 7. Gênesis 7. Você já achou Gênesis aí, né, irmão? Gênesis é moleza, né? Antes de nós lermos Gênesis 7, Gênesis 6, 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, e entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus. Quem era justo, irmão? Noé. Quem era íntegro? Noé. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor só acharam um homem justo na terra. Esse homem era Noé. Gênesis capítulo 7, versículo de número 1, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração perversa. Olha aqui, irmãos, quem foi salvo aí? Toda a casa de Noé. Por quê? Porque Noé era um homem justo. A Bíblia não cita a respeito dos filhos de Noé, mas Deus fala e faz questão de frisar que Noé é que era um homem justo para ser salvo.
Noé, seus filhos e suas noras. A nossa casa, irmãos, eu creio piamente que é abençoada quando há um cristão lá dentro que faz a diferença. Quando nós estamos na nossa casa, a bênção de Deus é atraída para dentro do nosso lar. Ah, pastor, é que você não conhece meu pai, é que tu não conhece minha mãe. Sua mãe falou aquilo para você, você não conhece a minha. Você não conhece meus irmãos, aquela minha irmã, você não tem nem noção, aquela minha avó abençoada de Jesus. Irmão, quando você, olha aqui, você como cristão faz a diferença, a sua casa, ela é alcançada. A casa de Noé foi alcançada porque Noé era um homem justo. Ele pôde ver a casa dele, a salvação, que veio o dilúvio e todo mundo morreu. Quem é que já assistiu o filme de Noé? Não é bom, só para avisar vocês. Eu posso dizer assim, é filme, não é Bíblia, meu irmão, foca, né? Tem umas partezinhas lá, tem um filme de Noé que chega um cara no barquinho lá, né? Barquinho de Noé, pegando os negócios lá Noé, no outro camarada se esconde dentro da arca. A palavra de Deus não diz nada disso, né, irmãos? Cada uma, né? Porque quem foi salvo, irmão, foi Noé e a sua família. Todos os outros sofreram o juízo de Deus. Uma outra casa que eu quero citar com os irmãos é a casa de Obed-Edom. Pode ser o próximo nome do seu filho, viu, Tati? Obed-Edom, olha que nome bonito, Tati. Obedzinho, meu filho. A casa de Obed-Edom, irmãos, ela foi abençoada por causa de Obed-Edom. A arca da aliança entrou na casa dele. E porque a arca da aliança entrou na casa daquele homem, diz que a arca ficou lá 3 meses. Quantos meses, irmãos? 3 meses que a arca da aliança ficou na casa daquele homem, ele foi abençoado. A arca da aliança, irmãos, ela representava a presença de Deus. Hoje nós não temos mais a arca da aliança para nós, porque o véu se rasgou de cima a baixo. Hoje a presença de Deus está onde estão os cristãos. Na casa da dona Severina lá é Obed-Edom. Sabia que a sua casa é Obed-Edom? Que lá tem a presença de Deus. Quando a presença de Deus está ali, a casa é abençoada. O Will estava falando a respeito de célula. É bênção isso, irmãos. Eu me converti com 15 anos. Com 15 anos começou a ter célula na minha casa, quando eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho um pouquinho mais de 15 anos. Não muita coisa, só para avisar os irmãos. Mas até hoje tem célula na minha casa, irmãos. Até hoje. Era uma briga para quem ia fazer célula na minha casa. Se era a minha célula, se era a célula da minha irmã, ou se era a célula da minha mãe, porque cada um era de uma célula diferente. Eu era da célula dos super jovens, a minha irmã dos jovens, e a minha mãe era da célula dos mais velhos. Mas ela falava assim: eu gosto de ficar na célula de vocês, que é a célula de vocês que é boa, aqui vocês pulam, aqui vocês dançam. A minha célula só tem velho, minha mãe. Ela é jovenzinha, porque, irmãos, onde há a presença de Deus, onde ali vira Obed-Edom. A sua casa pode ser um Obed-Edom também, irmãos. Aleluia. Uma casa que foi abençoada, irmãos. Agora, lá no Novo Testamento, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos novamente. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Diz assim, vamos ler o 10, versículo de número 2, amém, irmãos? 10, 2, diz assim, vamos ler o versículo 1 também. Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso, temente a Deus
com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Agora vá comigo lá no capítulo de número 11, no versículo de número 14. Melhor, versículo número 13 e 14. Aqui Pedro está avisando. Por quê, irmãos? Olha aqui, rapidinho. Cornélio, ele era um homem que temia Deus. Ele amava o Senhor. Diz que ele dava muitas esmolas, ele abençoava o povo. E Deus mandou um anjo lá avisar Pedro. Fala: Pedro, você vai lá na casa de Cornélio lá, fazer uma visita na casa desse homem. Capítulo de número 11, versículo de número 13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante a qual serás salvo tu e a tua casa. Irmão, não espere chegar um TJ lá na sua casa para evangelizar a sua família. Deus pode mandar um Pedro lá na sua casa para evangelizar a sua casa. Deus pode mandar um homem de Deus. Deus pode mandar uma mulher de Deus. Uma vez eu ouvi isso, um camarada falando assim: eu queria tanto que minha família se convertesse, que eles não escutam ninguém, que podia chegar até um testemunho de Jeová lá para pregar para eles, que para mim estava bom. Não precisa disso não, irmãos. Precisa de você. Você pode fazer a diferença na sua casa. Abrir a sua casa para isso. Como fiz? Meu vizinho foi lá, e toda vez que eu estou em São Paulo, eu estou na casa dele. Vou lá, sempre falo para ele: falou, eu sou pastor, você me ligou para Jesus, irmão. Falou para ele: você imaginava que você ia ganhar um cara que ia virar pastor? Eu falo para ele. Acho que na cabeça dele ele falou assim: eu não pensei nem que ia durar um mês. Mas a gente não sabe, irmãos, quem a gente está alcançando para Jesus. Talvez aqui no nosso meio tem pessoas que vão fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Aí você vai ganhar alguém para Jesus, e essa pessoa faz obras grandes, alcança muitas pessoas, e nós ficamos pensando assim: essa pessoa não vai dar nada. Talvez essa pessoa está do seu lado aí, irmão. Dá uma olhada para ela e vê se ela vai muito longe mesmo. Dá um aleluia aí, irmão, me ajuda aí. Ufa, meu irmão. E quando você olhou para o lado e não falou nada, eu não senti firmeza aí não, viu? Aleluia. O que devo fazer então, irmãos, para ver a salvação da minha casa? É lógico, irmãos, nós não vamos evangelizar só a nossa casa, mas a nossa casa é a nossa prioridade, amém? Diga para quem está dizendo: a sua casa é a sua prioridade. A sua casa é a sua prioridade. Carol, né? A Carol começou vindo, não foi, Carol? Depois você trouxe seus irmãos também, ou já era crente também? Ô, que bênção aí, tá vendo, irmão? Aleluia! É assim, irmãos, a nossa casa vai sendo alcançada. E o que nós temos que fazer, irmãos, para alcançar a nossa casa? E lembra, irmãos, a casa é a prioridade, mas não é só a nossa casa. Por quê, irmãos? Há pessoas que depois que nós ganhamos, ela vira mesmo como se fosse da nossa família. Tem gente, irmão, que é mesmo por irmão para nós. E eu digo mais irmão que irmão de sangue, que ajuda, que está junto, que chora junto, que ajuda na hora da necessidade. São essas pessoas que nós alcançamos e viram a nossa família. O que nós devemos fazer por essas pessoas ao qual nós queremos alcançar? Porque a campanha do Mais Um pode estar dando encerramento hoje, mas isso significa que a gente já parou, não precisa alcançar mais ninguém na nossa vida agora. Pronto, agora só esperar Jesus voltar. A gente continua, irmãos. Sabe por quê? Porque esse é o mandamento do Senhor para nós: ide e pregar o Evangelho. A gente, nesse nosso ide pregar o Evangelho, a gente veio parar aqui no Pernambuco, né? A gente veio parar aqui. Mas eu me entrego, não consigo falar sem o R ainda, não, irmão. Eu me entrego. E a gente veio parar aqui porque esse é o ide do Senhor para nós. E o ide você pode cumprir aqui o seu também, o seu bairro. Primeira coisa: intercessão e jejum. Interceda por essa pessoa e jejue por ela.
Aqui teve jejum, teve jejum aqui também, Wilson? Aleluia. É bom jejuar, não é, irmãos? Não. É bom não, é bom é comer, eu gosto de comer comida. Mas não é para jejum que tem que fazer, né, irmão? Eu lembro uma vez nós estávamos lá na igreja, ia ter jejum por encontro com Deus. Foi 21 dias de jejum. Quando estava faltando 2 dias para o encontro, falou assim, ó, o nosso encontro foi adiado, ele vai acontecer daqui 21 dias. Não vamos ter que fazer o jejum. Eu falei, meu Deus do céu. Aí naquela época eu era magro, hoje não, hoje eu sou gordo, viu, irmão? Vocês não têm noção do que era eu magro, viu? A minha pastora falou assim, Rafael, faz o jejum não, filho. Se você fazer o jejum, você vai morrer. Mas o jejum, irmãos, é isso mesmo, é morte para nós. Mas é mais vida para o Espírito. Aqui foi 10 dias, lá foi 21, irmão. Lá foi, 21 dias de jejum direto, porque nós cremos que não é através de nós, mas é através do poder de Deus. Nós jejuamos porque nós mostramos que a força não está em nós. Nós estávamos orando, todos os dias às 10 horas da noite, porque a força não está em nós, mas a força está em Deus. Agora a oração não é mais 10 horas, mas continua tendo oração, meu irmão. Continue orando por essa pessoa, continue jejuando por ela. Eu só vou jejuar em campanha? Não, senti de Deus, hoje eu vou jejuar por essa pessoa. Vou jejuar pelo meu irmão, porque eu creio que ela vai ser alcançada em nome de Jesus. Agora, o ponto X da questão, irmão, dê um bom testemunho. É cada uma que eu escuto quando eu vou fazer visita, meu irmão. Às vezes a mulher é crente e o cara não é. Aí eu falo, eu já sei que esse cara não é crente, é que essa mulher aqui é atrapalha. Eu falei, irmã, teu marido não se converteu ainda com 4 anos, sabia disso? Que eu estou quase falando, teu marido é uma bênção. Porque pecado também não vê coração, né, irmão? Na primeira visita todo mundo é uma bênção. Mas isso às vezes acontece, a pessoa não dá um bom testemunho. Na igreja é glória a Deus e aleluia, mas em casa é xingando os filhos tudo quanto é palavrão. É maltratando o cônjuge, é gritando com os vizinhos. Os vizinhos pensam que está acontecendo uma morte lá na casa, não, mas só está conversando só está dando a bronca no filho. Mas no dia de briga é copo voando, é prato voando. Eu falo, os crentes lá, você sabe, né, irmão? O que eles gostam de falar é isso aí, mas é crente? Você talvez já até falou isso, meu irmão, Deus sabe também. E a gente fala esses crentes, o povo fica falando, e esses crentes aí, só fala, mas olha como que eles vivem aí. Por isso, irmão, dê um bom testemunho. Para quem principalmente está dentro da sua casa, veja a mudança em você. Que os seus amigos vejam a mudança em você. Que os seus vizinhos vejam a mudança em você. Quando eu me converti, eu era o crente 007. Talvez seja você também. Eu era aquele que tinha a mini Bíblia e escondia para ir para a igreja. Aí teve um dia que eu falei, mas peraí, ou eu sou crente ou não sou. Eu falei, então você logo de vez. Aí comprei logo uma biblona. E chamei todo mundo, os meus amigos tudinho, irmão. Todos os meninos que eram meus amigos, eu sempre tive muitos amigos que andavam comigo. Todos eles, eu falei de Jesus e levei eles para o encontro com Deus. Todos. E eu lembro que uma pessoa, depois que a gente saiu da escola, eu estava no 3º ano, isso passou uns 5 anos, eu já estava aqui no Pernambuco, ela mandou uma mensagem para mim. Ela falou, Rafael, tudo bem, você lembra de mim? A gente estudava junto, hoje eu estou na igreja. E eu lembro das conversas que a gente tinha sobre Jesus na escola. Eu estou com o meu coração. Eu falei, a gente não espera às vezes, mas a gente está semeando algo ali dentro daquele coração e aquilo vai germinar. Agora olha aqui, se eu estivesse lá naquela escola e não desse um bom testemunho, dê um bom testemunho onde você estiver, irmãos, porque é uma nuvem de testemunho. Olha aqui, todas elas olham para você. Outra coisa, aproveite todas as oportunidades que você tem para testemunhar. Às vezes as oportunidades vêm para nós e nós não as aproveitamos, né?
aqui agora nós tivemos 21 dias. Talvez você tenha uma oportunidade de ir lá falar de Jesus para aquela pessoa. Às vezes ela até foi na sua casa, você não foi nem na dela, mas ela veio na sua, mas você não falou. Você teve a chance de ir lá visitar, mas não visitou. Irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã. Ontem viralizou muito na televisão e pela internet o arrebatamento que teve lá naquela novela que tem da Record, né? Alguém aqui assiste aquela novela lá? Não? Eu também não, eu só vi pela internet. Assiste. E onde estava falando a respeito do arrebatamento, isso faz nos lembrar alguma coisa. A gente vive a nossa vida como se existisse o amanhã. Não é assim que a gente tem que viver, porque o amanhã não é nosso, o amanhã é de Deus. O nosso amanhã é de Deus. E o amanhã dessa pessoa que você conhece, que você tem a oportunidade de falar de Jesus, você também não tem o amanhã dela. Por isso, quando você tiver uma oportunidade, aproveite em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.